Michael Douglas apresenta 30 anos de um duende no parque. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. E aqui estou eu para concluir a minha jornada pelos filmes que fizeram aniversário em 2024. Onde nesse vídeo eu vou falar de um filme de animação bem raro e desconhecido, mas que marcou a infância de bastante gente que foi criança durante os anos 90. Sabem qual filme eu vou falar? Um Duende no Parque. Isso mesmo, caros inscritos. Em 2024, esse outro filme de animação dirigido por Don Bluth, que realmente marcou a infância de muita gente, e muitos que assistem meu canal devem se lembrar, e muitos nem conhecem, completou 30 anos. Isso mesmo, fez 30 anos que foi lançado este filme de animação dirigido pelo Don Bluth, o mesmo diretor de Todos os Cães Merecem o Céu e A Polegarzinha, inspirado num conto que fala sobre um duende que foi parar na cidade de Nova York. A história do filme é a seguinte: Stanley é um duende com o poder de plantar flores com seu polegar mágico. Ele vive no reino dos duendes, governado pela malvada rainha Gnorga, que odeia flores e tem o poder de transformar tudo em pedra com seu polegar roxo. Por isso, Stanley mantém seu poder e sua plantação escondidos. Mas um dia, sua coleção é acidentalmente exposta e os outros duendes os levam a Gnorga. Ela insiste em petrificá-lo, mas seu marido Llort a convence de bani-lo do reino, o mandando para Nova York. Assustado com o ambiente da cidade, Stanley decide se isolar numa caverna sob uma ponte no Central Park. Enquanto isso, um menino chamado Gus e sua irmãzinha Rosie, sentindo-se ignorados pelos pais ocupados, fogem para o Central Park, e enquanto brincam com seu barco, eles entram na caverna e encontram Stanley, que lhes mostra seus poderes, deixando Gus desconfiado. Enquanto isso, no reino dos duendes, Gnorga descobre Stanley brincando com Gus e Rosie e se enfurece com sua felicidade. E percebendo a decepção de Gus, Gnorga tira vantagem, enfeitiçando o menino, fazendo ele chorar descontroladamente para inundar a caverna. E Stanley usa seu dedão verde para transformar o brinquedo das crianças em um iate e escaparem da enchente. Ao saberem que Stanley sobreviveu, Gnorga e Llort decidem ir para Nova York dentro de um tornado, devastando o Central Park. E quando Gus e Rosie voltam para casa, Gnorga os ataca e sequestra Rosie. E Gus pede a ajuda de Stanley e suas flores amigas para resgatá-la. Mas Stanley recusa assustado e Gus o repreende por sua covardia. Rosie é feita de refém por Gnorga num prédio abandonado. Mas Gus e as flores a libertam e eles lutam contra Gnorga e Llort, e Gnorga transforma Gus em duende. Durante o confronto, Rosie cai do penhasco, mas é salva por Stanley, que transforma o barquinho deles em um barco voador. Stanley e Gnorga fazem uma luta de polegares com o poder de Stanley prevalecendo lentamente. E ele, as crianças e as flores fogem dali. Mas Gnorga usa o Gus para tornar Stanley em pedra antes dela se transformar em um arbusto de flores. Com Stanley virando pedra, Gus e Rosie voltam para casa e Gus volta à forma humana. E na manhã seguinte, Gus e Rosie voltam ao Central Park com seus pais e colocam Stanley numa rocha. E Gus usa a magia do dedão verde para despertar Stanley, que restaura o Central Park com o seu poder e enche toda a cidade de Nova York de plantas e flores. Quanto a Gnorga, ela é destituída do seu reinado e Llort vira o único governante do reino dos duendes.
E essa foi praticamente a história do filme. Um Duende no Parque, como eu falei a vocês, foi dirigido por Don Bluth junto com Gary Goldman, produzido por ele junto com John Pomeroy e roteirizado por Stu Krieger, Don Bluth, Gary Goldman, John Pomeroy e T.J. Quenster, e com música de Robert Falk. E este filme foi produzido pela Don Bluth Studios e distribuído pela Warner Bros. E lançado nos cinemas americanos no dia 7 de outubro de 1994. E no Brasil foi lançado diretamente em VHS, em meados de 1995. E é por isto que Um Duende no Parque completou 30 anos em 2024. Agora, umas curiosidades sobre esse filme. A produção começou em 1990, durante a finalização do filme Chantecler, O Rei do Rock, também dirigido por Don Bluth. A produção foi finalizada em 1992, mas só foi lançada nos cinemas em 1994. O filme estava programado originalmente para ser lançado em março de 94, mas devido às dificuldades da produção e a Merlin Filmes e Media Assets, cofinanciadores do filme, eles decidiram lançar primeiramente A Polegarzinha, que foi lançado no mesmo ano. Infelizmente, o filme foi um fracasso de bilheteria nos cinemas americanos. O motivo foi que o filme foi lançado sem nenhuma promoção, segundo Gary Goldman, e seu lançamento foi limitado. E também ele disse que a Warner Bros. Não tinha nenhuma confiança no filme. E como nos anos 90 ainda não havia sites de críticas de filmes, nos anos 2000 ou na década passada, Um Duende no Parque recebeu apenas 14% de aprovação da crítica e foi considerado o pior filme de Don Bluth. E depois de ter sido lançado limitadamente nos cinemas, o filme foi lançado pela primeira vez em VHS pela Warner Home Video, a distribuidora em mídia doméstica da Warner, em 10 de janeiro de 95, tanto em VHS quanto em Laserdisc. Aí depois, nos anos 2000, a Warner Bros. Vendeu os direitos autorais do filme para a Fox, e o filme foi lançado pela primeira vez em DVD pela Fox em 19 de fevereiro de 2002. Vamos falar agora sobre o elenco de dublagem do filme em português. Aqui no Brasil, o Duende Stanley foi dublado pelo saudoso dublador Antônio Patinho. A vilã, Rainha Gnorga, foi dublada pela Nelly Amaral. O Liort, Rei dos Duendes, foi dublado pelo Paulo Flores. O Gus, o menino, existe uma grande dúvida sobre quem o dublou. Alguns acham que foi Sérgio Cantu, Peterson Adriano ou Rodrigo Antas. Para mim, soa mais como Peterson Adriano, mas se alguém souber quem realmente dublou o menino Gus, coloque nos comentários. A Rose, a irmã caçula do Gus, foi dublada pela Ana Lúcia Menezes. Os pais de Gus e Rose, Alan e Hilary, foram dublados por Gutenberg Barros e Carla Pompilho. O chefe das flores foi dublado pelo Jorge Vasconcelos. A flor genérica, que aparece numa cena do filme, foi dublada pelo Jorge Rosa. E o guarda-duende foi dublado pelo Ayrton Cardoso. E participaram também deste filme alguns outros dubladores interpretando as flores do Stanley. Já a trilha sonora do filme, como eu falei a vocês, foi composta por Robert Falk e só foi lançada quase 20 anos depois do seu lançamento original, em 2012. A trilha sonora inclui apenas 3 canções, uma que é o tema da Rainha Gnorga e outra interpretada pelo Dom DeLuise, a voz em inglês do Duende Stanley. Uma delas é a música tema do filme, que se chama Absolutely Green.
que em português significa absolutamente verde, e outra se chama Welcome to My Road, Bem-vindo ao Meu Mundo, que retrata o mundo dos duendes apresentado pelo Stanley. A dublagem deste filme não se sabe quem foi dirigiu, mas tudo que eu sei é que ela foi gravada nos estúdios da Herbert Richards, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o filme de animação do Don Bluth, lançado pela Warner Bros., Um Duende no Parque, completou 30 anos em 2024. E vale a pena vocês reverem uma história como essa, mesmo não tão lembrada hoje em dia, 30 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. E para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.